neste domingo. Teve um tempo que eu estava com uma angústia muito grande, muito grande. Nossa, sabe aquela angústia assim de você não conversar com ninguém dentro de casa? Era aquela, e você também não conseguia nem chorar, porque de tanta angústia, nem orar, nem falar nada. E eu estava no tanque lavando roupa, eu estava lavando umas roupas dele assim, sujas, assim, sabe? Eu falei, Jesus, que situação. Aí veio aquele desejo, falei, não, eu vou abandonar tudo, não tem mais jeito. Eu vou abandonar, eu vou embora, eu deixo meus filhos aqui com ele, porque eu vou sair, eu vou andando assim, eu não quero que eles passem fome comigo. Pensei desse jeito. Aí só que veio aquele desejo assim no meu coração, falei, não, primeiro eu vou orar. Aquele dia eu tava com tanta assim, sabe, eu tava tão assim acabada, tão... que eu nem ajoelhei. Eu sentei no chão, assim, na cama, sabe, do lado da cama, que eu tava com o telefone. Aí eu só fechei meu olho ali e ela começou a orar por telefone. Ela começou a orar. Aí Deus falou comigo, não faça o que você está pensando. Não faça o que você está pensando. Porque eu vou salvar o teu esposo através da tua vida. Neste domingo, 15h19, venha apresentar a sua família no altar de Deus. Eu sou desviado já faz acho que uns 10 anos. Comecei a pregar, levava a palavra. Tive Covid, Deus me libertou, fiquei 11 dias entubado, 27 dias no hospital. Deus me trouxe de volta. E mesmo assim a gente vai insistindo, né, em permanecer, ficar fora, mas chega um tempo que Deus começa a apertar e... Tem mais jeito? Não. Agora é pra valer. Tira o paninho. Você vai ajudar ele? Sim, irmão. Sim. A senhora também, mãe? Também. Um domingo especial de restauração. Se der uma semana para um crente orar e jejuar, Satanás está derrotado. Isso era no domingo, essa festa. E segunda-feira, terça-feira, quarta. Quando chegou quinta-feira, que o marido levantou e olhou para Zélia e disse, Zélia, não sei o que aconteceu. Meus olhos estão te vendo, eu estou vendo você um anjo. Disse, Zélia, esquece de tudo que eu falei. Esquece, continua como você é. E a Zélia disse, glória a Deus. Satanás caiu por terra. Guarda minha casa, Senhor. 10 domingos com amor no lar. Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, ao lado do terminal do Boqueirão. Participe! Aceitem, meus amados irmãos, a doce e preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um sábado de bênçãos e vitórias. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Programa Despertai no ar. A direção geral é do nosso pastor Ademar Alves Lacerda. Nos eficientes trabalhos técnicos, o jovem Oséias Vieira e o diácono Joel Augusto. Pastor Gabriel Vitor vos cumprimenta com a mais doce paz do Senhor Jesus. Já ouviu aquela frase que recordar é viver? Pois é, hoje nós vamos recordar uma mensagem linda que foi pregada aqui na nossa sede nacional, em uma das nossas convenções, na instrumentalidade do servo de Deus, pastor César Vital, responsável pelos trabalhos da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo na região de Itarumã, Goiás. Deus tem uma palavra ao nosso coração, mas eu quero pedir algumas coisas para você. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para todas as notificações, porque diariamente temos lives, transmissões de culto ao vivo e conteúdos, mensagens, louvores e testemunhos que são postados aqui em nosso canal. E para você não perder nada, ative o sininho das notificações para todas as notificações. E queremos pedir você também para compartilhar a palavra de Deus.
Seja um evangelista online. Nos ajuda espalhando essa mensagem para mais longe. Você pode compartilhar o nosso link no seu status do WhatsApp, na ferramenta de link no store do seu Facebook, do seu Instagram, e a pessoa apenas com um clique lá no store do seu Instagram, ela consegue acessar esse conteúdo e receber a palavra de Deus ao seu coração. Nós temos ouvido testemunhos maravilhosos, pessoas que têm conhecido a Cristo, pessoas afastadas do Evangelho que têm reconciliado com o Senhor, pessoas que têm sido tocadas e curadas pelo poder de Deus através dessas transmissões, e você pode nos ajudar a espalhar a mensagem do reino ainda mais longe através da internet também. Posto isso, nós vamos agora com um belíssimo louvor e vamos ouvir a preciosa palavra de Deus na instrumentalidade do pastor César Vital. Que Deus em Cristo abençoe os queridos e amados irmãos e, como eu disse, abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para você. Às vezes eu sei e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste
Paz do Senhor Jesus, irmãos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos falar sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade. Glória a Deus. E nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 8, depois nós vamos... Capítulo 8, versículo 1, depois vamos para o versículo 9. Eu gostaria de ler todo o texto, mas não ficar muito extenso. Vamos ler parte. Quem encontrou? Diz assim a palavra. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Podeis tomar os vossos lugares, irmão? Glória a Deus. Deus colocou no meu coração essa palavra para nós falar com os irmãos sobre o bem maior de Deus para nós, que é a salvação. A salvação é algo que precisa ser priorizado. E o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é sobre a necessidade de salvação. O mesmo apóstolo Paulo escreve aqui no capítulo 3 da mesma carta aos Romanos, no versículo 23, ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele cria barreiras, nós já ouvimos isso hoje pela tarde. Ele cria barreiras entre o Criador e a criatura. Existem pessoas que até hoje ignoram que é pecador. Existem pessoas que acham que eles são bonzinhos, porque ele compra, ele paga, ele trabalha, ele vive do suor do teu rosto. Mas o maior pecado, meus amados, que o Senhor Jesus revela é a falta de servir a Ele com adoração. Irmãos, pode ver que a expressão de adoradores, muitas vezes nós falamos, os pastores falamos, muitas vezes nós temos dificuldade, porque Jesus disse, do pecado, porque não crê em mim. Mas a Bíblia revela que todos pecaram, todos pecaram. Então, se todos pecaram, todos precisam da salvação. E esse é o ponto, e esse é o alvo, em que Cristo manifestou para trazer salvação. A salvação não é opcional, é uma necessidade. Quando você pergunta para alguém para onde ele quer ir na eternidade, ninguém quer ir para o inferno, todos querem ir para o céu. Por quê?
porque é uma necessidade a salvação. O apóstolo Pedro, quando escreve lá em Jerusalém, quando ele estava lá e escreveu, ficou registrado em Atos, ele declara para aqueles que queria que ele não pregasse o evangelho, não falasse mais da ressurreição e nem de Jesus Cristo, ele disse: eu não posso deixar de fazer isso, porque em nenhum outro há salvação. Então, se nós deixarmos de falar do Senhor Jesus, deixa de ter salvação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado pela qual devamos ser salvos. Então, se todos pecaram, então existe condenação. Foi o que Deus disse para Eva: se comer da fruta. E o comer da fruta aqui nós podemos entender que é o ato de desobediência à palavra de Deus. É a prática de agir ao contrário daquilo que Deus estabeleceu. Quantas pessoas que hoje não têm nem noção de conhecimento e quer ser professor e até ensinar pastor. Pastor não sabe. É por aqui. Meus amados, ninguém pode saber essa palavra se do alto não for revelado. Glória a Deus. Mas quando se trata de alguém aproximar de Deus, aí que nós entendemos e vemos as barreiras. Muitas pessoas querem servir a Deus e até fazer culto, mas sem sacrifício. Não existe. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Muitas vezes viemos na igreja para fazer um culto e não fazemos, porque não queremos esforçar. E às vezes ficamos que nem a Marta, distraído, às vezes presente no corpo e distraído na mente. O Senhor exige um culto com a alma. Amar o Senhor com a alma. Mas eu não preciso, você precisa. Todos pecaram. E destituídos estão da glória. É por isso que alguém tem dificuldade de fazer culto, porque se nós estivermos envolvidos na glória, todos nós fazemos. Até o rebelde que está entre nós, quando a graça de Deus envolve, ele dá glória a Deus, ele levanta a mão. Mas a destituição, ou a ausência, ou a distância da glória de Deus faz nós acomodar, fica nós despercebido, faz nós transferir responsabilidade. Quando devia ser nós esforçar a adorar a Deus, nós culpamos cantor e pregador. O dever de adorar é meu e seu, vamos fazer. O meu comportamento e a minha decisão muda o meu futuro. Glória seja dada ao Senhor. E o texto que nós lemos no versículo 1 do capítulo 8 diz assim: portanto agora. Por que agora? Porque antes não era assim. É um Zaqueu da vida, mas recebe o Senhor Jesus, cheio de problema, não é? Pessoas que vivem do passado. Não, vamos viver o presente. O Senhor chamou nós para viver o presente. Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Por isso diz o texto de capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Portanto, agora. Louvado seja. Todos não pecaram? Eu vou tentar passar com muita calma e clareza, porque nós vivemos num mundo de confusão de evangelho. Muitas pessoas dizem: eu tenho minha religião, eu tenho a minha. Religião não resolve o problema de ninguém. Se resolvesse, o Senhor Jesus tinha sido aplaudido e aclamado como rei aqui, porque havia tantos religiosos da época. Inclusive o político, juiz, disse: não vejo crime no homem. Diz, os religiosos disseram: é para matar. A mensagem dele não entra em nós e nós não queremos que ele continue falando. Religião não resolve. Nós estamos tratando de um assunto muito maior do que a religião, que é a salvação da nossa alma. Pergunta para a tua alma se você é salvo. Pergunta para ela.
Sejamos sinceros conosco mesmo, aleluia. Por isso o salmista diz: a exposição da palavra dá entendimento. Por isso que num culto não podemos estar brincando de assistir culto. Nós temos que estar aqui, corpo e alma integrado à revelação de Deus. Hoje eu comentava com o irmão, e muitas vezes nós ficamos brincando de culto, de campanha, levando as coisas de qualquer maneira. E eu comentando com o irmão, e vou fazer menção aqui na minha palavra, se Naamã tivesse vindo da Síria, ela ouviu uma pregação profética de uma jovem. Muitas pessoas estão preocupadas com o nome. Não preocupe com o teu nome, não. Deixa que está escrito lá tudo que você faz no livro da vida e das obras. A menina que estava na Síria, ela teve uma mensagem tão forte que moveu o coração da patroa, do general, do rei da Síria. E o general tomou uma decisão de Israel. Só que Eliseu não era curador de... Me ajuda aí, irmão. De leproso. Tem hora que foge. Vocês precisam me ajudar. Lembra o que o Senhor Jesus falou? Jesus falou assim: olha, em Israel havia muitos leprosos, mas nenhum foi curado, senão o Naamã, o Ciro. Se Naamã tivesse feito todo esse exercício, a moça pregou com clareza e disse: lá em Israel tem um homem de Deus, se você estiver diante dele, você vai ser curado. E ele veio. Só que nós temos que entender o trabalho de Deus. Por isso que eu digo, muitas pessoas não sabem nem para ele, que quer ensinar os outros. Isso, no meu ponto de vista, é assim. Não tem ponto de vista não, irmão. Isso aqui é a revelação de Deus. Ou nós recebemos a revelação de Deus, vamos continuar enganado. Seja crente, pastor, obreiro, seja o que for. Ou recebe a revelação, ou vamos continuar no engano. E Naamã queria, ele é acostumado, todo mundo reverenciar ele. Mas Deus disse: aqui comigo é diferente. Para levar a bênção tem que humilhar. Ele desce na casa de Eliseu. Eu estou dizendo isso para os irmãos porque a oportunidade pode passar em nossa porta e ir embora, se nós não tivermos um comportamento diante da oportunidade. E Eliseu manda um rapaz dizer para ele: vai lá e dá 7 mergulhos. Não agradou o general. O general queria que Eliseu fosse lá, orasse, ungisse ele, pusesse a mão, tremesse a mão na cara. Mais ou menos isso que ele queria. Mas não era isso que Deus queria. Muitas vezes nós perdemos a bênção e nós queremos que Deus faça do jeito que nós queremos. Não, nós estamos aqui para aprender de Deus, meus amados. Não é ensinar o Senhor, não. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste soberbo. O que é soberbo? É aquele que está acima da sua posição e dá graça para os humildes. Aleluia! Quando o general ouviu aquela mensagem que era para mergulhar no Jordão, ele já começou a fazer as suas analogias. Disse: lá na Síria é melhor, então vai para lá. E lá ia. Mas um servo humilde deu um conselho: meu senhor, se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não fazia? Aleluia. É bom receber conselho ou não? Vai lá mergulhar. Nós sabemos da história, mas eu só quero concluir com os irmãos. Se ele tivesse dado, era para mergulhar quantas vezes, irmãs? 6 vezes ele mergulhou. Ficou curado? Por isso tem muita gente brincando com campanha. Aí ele faz campanha 5, 6 dias, 4, já está bom. Não, o nosso compromisso foi 7. 7 ou não? 7, 14, 21, 3. É o que nós fizemos. Está entendendo? Se Naamã tivesse dado 6 mergulhos, ele tinha ido embora dizendo o seguinte: a menina mentiu, o profeta não é de nada, que nem apareceu na minha frente, e o Deus de Israel não opera milagre. Era isso que é a cabeça dele. Já era incrédulo, ia ficar mais. E qual é que é o problema? A falta de obediência à palavra de Deus, falada por quem? Falada pelo profeta. Muitas pessoas dizem: não, foi o pastor que falou, não tem nada não. Se o pastor for de Deus, irmão, é Deus falando. Jesus disse: olha, aquele que ouve vocês, ouve a mim. E quem ouve a mim, ouve o Pai que me enviou. Vocês podem crer? A falta de aplicação à palavra, meus amados, gera
mais incredulidade. Aí o cidadão diz, esse negócio de igreja não vira nada. Eu tive os tempos da igreja, virou nada. E não vira mesmo, do seu jeito, do jeito da carne, do jeito do sentimento, do jeito do meu olho. Eu sou assim, irmão. Tem alguns que até dizem assim, irmão, isso aqui você não combinar é coisa de mulher. Não, irmão, nós precisamos preocupar com as coisas de Deus. Aleluia! Deus está acima ou não? Prevalece a palavra de Deus ou a nossa? Depende, né? Porque Deus criou nós com o livre arbítrio, pode prevalecer a nossa. Só que você vai permanecer debaixo da condenação. Todos pecaram. Eu vou falar um pouquinho da Eva. Só para os irmãos entenderem melhor. Deus diz assim, Eva, no dia que você comer dessa árvore, você morre. A Eva olhou para a fruta e achou que a fruta era bonita. Uma fruta desejável. Uma fruta que dá entendimento. A criatividade. Nós estamos vivendo um tempo moderno e muitas pessoas querem modernizar até a vida cristã. A vida cristã permanece, meus amados. Porque a Bíblia não mudou. A Bíblia não mudou e nem Deus mudou. A regra da palavra é a regra da palavra. E para eu e você ser salvo, nós temos que estar na palavra do Senhor. Diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O salmista no Salmo 1 diz que não é para nós andar segundo o conselho dos ímpios. O que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa que não é crente? Não, uma pessoa que está longe de Deus. Pode até ser crente, mas está longe de Deus. Deus para ele é último plano. Deus para ele é se der certo. Se sobrar tempo eu faço para Deus. Se der certo eu faço. Está errado, irmão. Deus em primeiro lugar da nossa vida. Esse é o ensinamento do Espírito Santo para nós. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém que sai da igreja discordando da palavra, caçando alguém para dar um pano quente para ele poder firmar a sua decisão. E aí ele sai caçando. Você concorda com o que o pastor falou? Concorda? Você concorda? Não concorda. Mais um voto. Irmão, vocês podem arrumar o voto que tiver, a palavra de Deus permanece para sempre. Ou nós entramos na palavra para ser salvo, ou nós seremos religiosos fora da palavra e vamos crentes mesmo para o inferno. Porque a salvação está ligado à vontade de Deus, à revelação e à obediência minha e sua para tomar posse da salvação. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão aonde? Na sua vontade, no seu ego, no seu entendimento, no seu sentimento, segundo o que o seu olho palpita e deseja. Não, está em Cristo Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Nós já temos Bíblia, meus amados, que eles tiraram essa parte aqui, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto. Esse restante não precisa. Mas nós que não queremos ser enganados e queremos toda a revelação de Deus, nós pegamos tudo. Porque é aqui que dá sentido, irmão. Uma coisa está a dizer que estou em Cristo. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele falou e João escreveu. Jesus, vendo muita gente crendo nele, dos judeus, ele dizia aos judeus que ele queria: se vocês permanecerem aonde? Na minha palavra. Judeu do judaísmo, judeu da religião judaica, do Sinédrio, crendo no Senhor Jesus. O Senhor Jesus só isso é perigoso, que vocês amanhã podem mudar de ideia. A pessoa que vem da igreja, recebe uma cura, sai fazendo voto e diz: agora, Senhor, eu vou fazer. Amanhã ele muda de ideia. E o Senhor Jesus deu um conselho: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade coloca vocês em liberdade. O que nós precisamos, meus amados, é da liberdade para servir ao Senhor.
E essa liberdade parte de nós. Fazer o quê? Permanecer na palavra. Alguém diz assim, antigamente era assim, mas hoje não tem necessidade. Porque antigamente era atrasado, hoje é moderno. Irmão, isso não tem nada a ver com palavra não, meus amados. A palavra de Deus permanece. O que é que o escritor aos Hebreus escreve lá no capítulo 13, versículo 8? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, aleluia. O que nós precisamos de fazer é dizer, Senhor, eu preciso ser um homem liberto. Eu preciso ser uma mulher liberta para te servir. Preciso ser uma jovem, um adolescente liberto para te servir com liberdade. Quantas vezes nós temos tanta disposição, tem pessoas que levantam de madrugada para ir para o serviço, e ele trabalha até tarde, faz hora extra, mas quando se trata para servir a Deus, mas é uma manha. E nós estamos vendo um religioso hoje, meus amados, que ele encarrega tudo para o Senhor Jesus. Ele chega aqui, ele já chega com a espinha dura, não consegue mais dobrar, porque o pastor falou que eu posso orar em pé mesmo, vou orar em pé mesmo. Não, ele está falando para orar em pé, irmão, quem não tem saúde não pode dobrar. Mas se eu e você temos um reconhecimento, nós chegamos diante de um Deus Todo-Poderoso, nós vamos dobrar dele por si mesmo, por sentimento de que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós vamos dobrar. Aí ele senta, encruza os braços e diz, quero ver o que o pastor vai falar hoje. A mensagem, meus amados, ela é revelada. Pode ter duas pessoas sentadas no banco, e de um lado ter efeito positivo e do outro negativo, depende da posição, da recepção. Mais ou menos, eu vou voltar o tempo do rádio, tem dois rádios junto um com o outro. Só para vocês entenderem, os mais novos não vão entender, mas depois eu vou explicar para eles também. Dois rádios, um rádio é zangado e o outro funcionando. O funcionando recebe as transmissões, me ajuda aí, pastor dele. As transmissões, e o outro radinho estragado, não sente nada, não fala nada. Cuidado com a tua salvação. A salvação, meus amados, foi dada por Jesus, paga por Ele. Ele abriu a porta, o véu do templo rasgou de alto a baixo, mas é para você entrar lá, ó. É para nós posicionar. Nenhuma condenação. Todos pecaram? Pecaram. Mas o Senhor Jesus veio. Oh, glória a Deus. O Senhor Jesus veio para dar oportunidade, irmão. Ele disse, você está pensando que eu vim trazer paz na terra? Eu vim trazer fogo. Se é que já está aceso. Mas nós vamos acalmar esse fogo com a graça de Deus na nossa vida. Nós vamos entrar na harmonia da revelação de Deus, para que a salvação do Senhor brilha, repousa e viva em nós esta graça. Aí o Senhor vai dizer assim, agora nenhuma condenação há mais. Ah, eu estava com medo de ir para o inferno. Não, fica tranquilo. Jesus entra na casa do Zaqueu, lembra? E o Zaqueu recebeu ele com alegria. Diz, pode vir, Senhor. O Senhor também pode trazer o Pedro. Até o Judas pode vir todo mundo. Jesus anda com um grupo, não é verdade, irmão? Tem gente que escala, não, o senhor pode ir, mas o senhor vai sozinho, viu? Oh, você quer ensinar o quê? O pastor a fazer visita? Ah, não, me ajuda aí, irmão. Ah? Vocês gostariam de receber Jesus em casa? Mas pensa para responder, não responde precipitado não. E depois chega lá, você fica triste, ele leva uma turmona com ele. Zaqueu, ele desceu feliz, sabe por quê, irmão? Porque ele estava em busca do Cristo. E ele queria caçar o Cristo com os olhos naturais. E ele correu lá, não deu certo, multidão, e atrapalhou. Ele disse, eu subo na figueira, subiu na figueira. E daqui eu vejo, via nada, mas ele nunca ia ver. Mas quando tem alguém que tem um propósito sincero diante do Senhor, o Senhor se revela. Vem a multidão.
Posicionamento do Zaqueu. Eu quero encontrar o Cristo. Ele já tinha visto ouvir falar. Ele era um homem bom, não é nada. Como nem eu e você, gente boa, nada. Se temos alguma coisa boa, é porque nós aceitamos Cristo na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Reconheça isso, glorifica Ele. E seja um eterno devedor em adorar o Senhor com esforço. Glória a Deus. Paulo escreveu aqui no capítulo 12, irmão, eu vou até ler com os irmãos, nem pensava de ler, mas o Senhor disse para mim ler. Diz assim, olha, capítulo 12, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu chego na igreja com 1001 problemas, mas isso não é nada, porque o nosso Deus é acima de todos os problemas, é ou não? Quem crê que Deus está acima dos nossos problemas? Você chega na igreja, porém você tem que vir para servir a Deus. E você tem que chegar aqui e apresentar o teu corpo num sacrifício. É chegar depois da oração ou antes da oração? É antes. Fazer todo esforço para me chegar antes. Eu quero chegar lá e quero chegar para adorar. Ô irmão, Pai do Senhor, mas agora é hora de orar. Deixa eu falar com Deus aqui. Ah, mas eu estou com uma dor na perna aqui. Quem sabe você adorando a Deus, você já vai levantar com a dor na perna, já foi embora. Às vezes isso era um encosto. Já viu falar em encosto? É, um encosto. Para atrapalhar você a servir a Deus. Mas você veio dispor. A Bíblia está dizendo que eu e você tem que apresentar o nosso corpo em moleza, em facilidade. Não, em sacrifício. O culto hoje está pesado. Deus não está nem aqui, Ele está assim. O problema é o peso em mim. E eu posso sair daqui aliviado, porque o Senhor, Ele tem um fardo leve. O irmão estava me contando hoje que o irmão saiu da igreja porque ele tinha um inimigo e ele não perdoava. Não, ele pode sair mesmo. Crente que não perdoa não precisa vir para a igreja, não dá certo. Ele não pode nem orar o Pai Nosso. Oração do Pai Nosso diz: perdoa minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. Ah, irmão, mas o senhor que não sabe minha luta. Eu não sei, nem preciso ficar sabendo. Mas vou apresentar para vocês quem pode resolver o meu e o seu problema. Nós não estamos aqui para viver na carne, não. Estamos aqui para viver debaixo da unção do Espírito Santo, na obediência à palavra. Aí nós vamos chegar aqui no capítulo 8 e dizer assim, ó: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque nós não andamos segundo a carne, mas andamos segundo. Existem muitas pessoas que a ele não gosta do irmão, porque viu falar que o irmão falou dele, nem sabe se o irmão falou, ele viu falando, porque existe o grupo, a campanha dos fofoqueiros que existe, e isso toda a vida existiu, existirá, e nós não estamos preocupados com essas coisas não, nós estamos preocupados, meus amados, em ajustar a nossa vida e lutar pela nossa salvação. Mas a campanha do fofoqueiro falou, e aí ele ficou sabendo, e aí criou uma mágoa no coração, não sai mais nunca. Me desculpa, irmão, mas você está dominado pela carne, e a condenação pesa em você. E se você morrer hoje desse jeito, pode ser crente, batizado com o Espírito Santo, falando língua estranha, pode, porque o dom de Deus é dado para filhos e filhas e servos e servas. Entenda isso. Lembra quando Pedro falou lá? No dia de Pentecostes, os irmãos depois reparam, diz assim: quando os irmãos falavam língua estranha, ninguém entendia. O que eles estão falando? O que é isso? Será que eles beberam um alquim e está embriagado sendo cedo? Aí Pedro levanta na palavra revelada e disse: irmãos, esses homens não estão, essas pessoas não estão embriagadas como vocês pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é a profecia de Joel, que diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne, sobre filhos e filhas, e servos e servas, diz o Senhor. Bendito é o nome do Senhor.
E Zaqueu, vamos voltar lá no Zaqueu, lá em cima da árvore. E olhando com atenção. Será que é aquele? Aquele lá do paletó mais claro? Se é aquele do paletó mais escuro? Aquele mais forte? Ou menos? Ele ia ver nada. Multidão passando ali, todo mundo, né? Se passasse todo mundo, quem achar o pastor Ademar no nosso meio aqui, não conhece, nunca vai achar quem é. Aquele. Mas você quer conhecer o Senhor? Aleluia. Você tem um desejo de conhecer a Deus? Sabia, irmão, que tem muitas vezes que a pessoa ora e diz, Senhor, fala comigo. E quando Deus fala, ele diz, não, Deus não falou hoje. Porque hoje veio forte. Deus é calmo, não é forte não, irmão. Seu coração está duro. Ó. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo. Se o coração do irmão, da irmã for de carne, a palavra vai bater e penetrar. Você vai dar glória a Deus. De repente, você está até chorando. Oh, Deus maravilhoso. Mas se o seu coração for duro, irmão, a palavra vai chegar, que ela vem com força. Aleluia. Jesus é o Deus forte, eu não é? Mas é o conselheiro. Se você quiser conselho, ele te dá conselho. Se você quer paz, ele é o príncipe da paz. Mas se você quer enfrentar, ele é o Deus forte. Aleluia. Bendito, bendito é o Senhor. E às vezes tem algum manhoso que não concorda com a palavra e diz, eu vou embora. Jesus estava dando um discurso e disse, comigo aqui tem que ter responsabilidade. Tem que comer a minha carne, tem que beber meu sangue. Aí eu disse, puxa vida, o discurso hoje é grande. Eu vim cá para receber uma cura. Mas às vezes acontece, depois que você comer a carne, que beber o sangue do Senhor, a cura vem também. Deus tem um pacote para nós. Glória a Deus. E a Bíblia diz que alguém foi deixando e foi embora, sobrou um restante. O Senhor Jesus, vocês querem acompanhar? Por que o Senhor falou isso, irmão? Porque a sua palavra não muda, porque ela é a verdade. Não pode mudar. A gente muda a palavra quando a gente conta uma mentira. Contou uma mentira, o fulano não gostou. Não, desculpa então, fulano, eu estava brincando. É assim, mais ou menos? Mas não é para crente, não é? Não, né? Não pega bem, né? A mentira muda. Tem pessoas que contam a história, no dia contam a mesma história, de forma diferente. Mas o que aconteceu daquele dia para cá? A história mudou? Não é a mesma história? Não, mas ele estava mentindo aquele dia, hoje ele mentiu para o outro lado. Agora a verdade não pode mudar não, meus amados. Verdade é verdade. Não adianta nós querer iludir. Como uma serpente chegou lá e disse, ô Eva, você pode comer, que você vai ficar grandona mesmo, que nem Deus. Olha a mentira, imbuída com a verdade. Você vai conhecer o bem e o mal. O que é que eu quero conhecer mal? Eu tenho um negócio para contar aqui, mas não é bom não. Então não conta. Mas o curioso é que diz, não, você falou, você tem que contar, mas é ruim. Você quer escutar trem ruim também, irmão? Deixa isso para lá, irmão. A serpente falando e Deus falando. Tem alguém que diz que hoje o povo está muito rebelde. Toda a vida teve, irmão. Toda a vida teve gente rebelde. Deus fala, a serpente vem e fala. E quem que merecia confiança de obediência, irmão? Conversa da serpente ou conversa de Deus? Você toma a decisão que você quiser. A Eva tomou a decisão dela e as consequências veio, né? Porque todo erro tem consequência. O pastor falou, mas a minha colega falou, mas o fulano lá falou. Mas calcula, quem é? Quem é que está com a palavra? Quem é que está vivendo a verdade? Quem é que tem a revelação? Não, o pastor é muito bom para orar pelos dons, para pôr a mão Jesus curar. Não, não é só isso não. Ele tem o dom da palavra para exortar. Aleluia. Bendito é o Senhor.
Alguém cita o caso de Zaqueu e diz, não, eu posso aprontar porque no dia vai dar certo. Vai dar certo, nem todo mundo consegue fazer o que Zaqueu fez, não. Quando Jesus chega debaixo da árvore, olha para ele e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar em sua casa. Você está disposto a dar pouso para o Senhor Jesus lá? A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa, conforme Jesus falou para ele. Não é para descer depressa? Glória a Deus. E recebeu o Senhor com júbilo, com alegria. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. E ele disse, Senhor, agora para frente eu vou mudar minha vida, Senhor Jesus. Mudando a vida, muda também os conceitos de Deus. Lá está escrito assim, eu não vou ler por causa do tempo, mas diz assim, Jesus diz assim, quando Zaqueu disse, Senhor, antes Zaqueu tomava dos outros para juntar para ele, agora diz, Senhor, eu vou distribuir agora. Isso é fácil? É possível? É possível. Com a visita, com o receber o Senhor Jesus com alegria. Diz, vou receber porque é o jeito, né? O homem diz que vai lá para casa. Não, desse jeito não vai. Agora o pastor falou a respeito de falar, isso eu tenho que falar mesmo, pastor, explicar isso. Porque tem muitas pessoas que dão o dízimo na marra. Mas não dá, ué. Larga a mão disso, irmão. Você não tem fé para isso. Você não sabe obedecer. A porta vai continuar fechada. Sério, o salmista no Salmo 100, eu gosto muito daquele salmo. Ele diz, servir o Senhor com alegria. O Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E ele disse, essa velha vida já não tem mais jeito, vou mudar. Eu tive uma oportunidade, eu tive uma revelação, porque eu estava caçando, eu pensei que era aquele lá, mas ele chega para mim e diz, Zaqueu, nunca me viu, esse é o Cristo. Quem sabe alguém está me ouvindo nessa noite e diz, pastor, você está falando para mim, é para você e para tantos, porque Deus ama a tua alma e quer ver você salvo, servindo a Ele com alegria. Glória a Deus, aleluia. Eu vou encerrar com o Zaqueu, e ele disse, Senhor, eu vou distribuir com os pobres agora. Zaqueu teve o equilíbrio, isso chama sabedoria, equilíbrio em todas as questões. Ele disse, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, porque ele lembrou que ele tinha de restituir, que ele tinha passado a mão em alguma coisa que não era dele, e a lei dizia que tinha que restituir 4 vezes. Então eu não podia dar tudo para os pobres, mas ele disse, eu vou dar a metade, olha a gestão, eu vou dar a metade, Senhor, e naquilo que eu defraudei, eu vou restituir. O Senhor pode ficar tranquilo que agora, da agora para frente, que se encontra aqui, a coisa vai mudar, aleluia. O que o Senhor Jesus falou para ele, irmão? Vocês lembram? O que o Senhor Jesus falou para ele? Hoje veio salvação a esta casa, porque esse está ligado na fé de Abraão. Podemos mudar ou não? Alguém diz a carne é fraca. Então o segredo não viver em carne, viver no Espírito Santo. O Espírito Santo é forte? O Espírito Santo é forte? Então dobra diante do Espírito Santo e diz, Espírito Santo, pode habitar aqui. Vocês têm coragem, irmão? Tem crente até hoje que diz assim, eu tenho livre-arbítrio. Ah, tem? E o Espírito Santo? O que você faz dele? Nós vamos chegar lá, se der tempo. Meu Deus, deixa eu caminhar aqui. Então, meus amados, a promessa de Deus é esta. Não é que nós não sabemos que todos os pecados, nós sabemos. Mas em Cristo, meus irmãos, nós temos a redenção. Vamos lá. O versículo de número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no... Glória a Deus. Espírito aqui aparece com letra maiúscula. Quando aparece, fala do Espírito Santo. Parece que isso aqui dá uma ligação muito forte, irmão, com o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos. Se religião gerasse salvação, Nicodemos era salvo. Nicodemos era um homem religioso, pertencia ao Sinédrio. O Sinédrio era tão poderoso naquela época, e ainda era professor entre os graduados lá em Jerusalém. Jesus olhou para ele e disse, você precisa nascer de novo. E ele disse, mas que jeito, Senhor? Jesus explica, nascer da água e do Espírito. Que Espírito é esse? Espírito Santo. Aleluia! Qual é a água? A água é a palavra, purificando com a lavagem da água pela palavra de Deus.
É o Senhor moldando a nossa vida através da palavra. Porque a palavra traz libertação. Ele liberta as pessoas. Quando eu vim para o Evangelho, era um jovem de 17 anos. Alguém disse, jovem de 17 anos, não firma na igreja, que não sei o quê. Eu saí lá do mundo, debaixo de toda sorte de maldição, tribulação e vício. Saí de lá, porque eu amei o Senhor. E eu fui na igreja, e lá estava escrito assim, ó, Jesus vem em breve. Eu fiquei com medo, disse, eu não estou preparado. E eu saí dali e disse, ó, eu preciso tomar uma decisão. E o Espírito Santo falou comigo, que eu não entendi também, que era ele. Mas alguém falava assim, ó, se você vier para cá e ficar firme, eu te livro deste mal que você tem. Qual é o mal que eu tinha? Tinha 3 medos. Medo de morrer, medo da morte, medo do inferno. Com 17 anos, 16 para 17 anos. Eu saí de lá e não teve nenhum demônio que cercou, irmão. Eu vim de lá e o Senhor Jesus me trouxe. Por isso que eu gosto de cantar o 156. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste vi. As chagas com amor pensou, e ao lar os braços me levou. Oh, Jesus maravilhoso! Devemos a Ele ou não? O problema não está, meus amados, em que o diabo é astúcio, que o diabo tem muita força, que o diabo está agindo. O problema não é isso. O problema é eu ser astúcio, é eu ser rebelde, é eu não dar ouvido à palavra de Deus, é eu não fazer culto para Deus. Aleluia! Eu dou fiasco para Deus. Eu já chego na igreja, sempre fico lá para cima, exigindo dos outros e não estou fazendo nada. O diabo está vendo isso, ele está vendo que eu não estou fazendo nada para Deus. Vai ser muito fácil dele colocar problemas na minha vida. Mas se eu chegar para servir a Deus, adorar a Deus, honrar o Senhor, bendizer o nome do Senhor, aleluia, o Espírito Santo vai nos conduzir em vitória. Glória seja dada ao Senhor. Versículo 9. Isto passou a folha aqui, irmão, desculpa. Vós, porém, não estáis na carne, mas se é que o Espírito de Deus habita. Essa palavra habita, ela é interessante e merece destaque. O que é habitar, irmão? É você morar em algum lugar. E os irmãos sabem que para o Espírito Santo ficar no lugar, você não pode estar contrariando ele, não. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. O Espírito Santo tem a sua personalidade e ele entristece. Aí tem crente que na igreja é uma benção, fala glória a Deus. Quando sai lá fora está contando piadinha. Isso tem problema não, irmão. Isso é para alegrar. Não, mano, não precisa. Me desculpa, eu não preciso da alegria da piadinha não, porque nós temos a alegria do Espírito Santo. Aleluia! Alegria das coisas desta vida, elas são corriqueiras e passageiras. A alegria do Espírito Santo, ela é permanente, ela é profunda, ela é na alma, ela é no interior. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa mas o Espírito vive por causa da justiça. Os irmãos veem que a obediência leva a pessoa a outra esfera. O Naamã, na obediência, ele banhou no rio, achando que o rio era sujo, não sei o quê. Mas lá que ele recebeu o milagre, porque ele estava na palavra de Deus, através do... Quem que falou a palavra para ele? O profeta. Como é que você despreza profeta, irmão? Como é que funciona esse negócio? A Bíblia diz que antigamente Deus falou através dos profetas, e hoje Ele fala através do Filho. Como é que Ele fala através do Filho? Lá em Efésios está dizendo que Ele, o que desceu, subiu e deu dom aos homens, uns para
apóstolo, outros para evangelista, outros para profeta e outros para pastores e mestre. Para quê? Para que a igreja fosse edificada. Como é que o Senhor fala hoje? Através dos seus pastores, a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Então não se desculpa, meus amados, em que, irmão, é muito difícil. Não existe isso, meus amados. O poder de Deus aperfeiçoa na onde? Nas fraquezas. Você é fraco, mas não é soberbo, não. O problema é ser fraco e soberbo. A pessoa não querer ajuda, porque o Senhor disse, olha, eu te tomo pela tua mão e te digo, não tema não, porque eu te ajudo. Quem ajuda é o quê? É alguém que está lutando e diz, Senhor, eu quero vencer, eu vou vencer, em nome do Senhor Jesus. Eu fiz uma campanha de 3 dias, não deu certo, vou fazer outra, em jejum e oração. Eu orei até as 10, eu fiz o meu jejum foi até as 10, eu vou até as 11, eu vou até o meio-dia, eu vou até as 1. Senhor, Deus descortina o céu e visita você, te liberta, para você servir a Deus no Espírito Santo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Morto em que sentido? No sentido de ação, porque a ação é do Espírito Santo. Eu, quando era crente, eu gostava de uma piadinha. Todo dia eu estava lá em casa conversando, aí os de vez em quando, aí meu sobrinho falou, de vez em quando o senhor dá vontade de contar uma, dá, mas eu seguro, porque o Espírito Santo é maior. O Espírito Santo muda a nossa vida. Coisas que eu gostava de ver quando não tinha temor de Deus, hoje eu viro o rosto quando eu vejo alguma coisa. Primeira vista, coincidência. Segunda, concupiscência. E eu na segunda não olho, porque é concupiscência. Eu viro o rosto, porque aqui existe o domínio do Espírito Santo. Para mim não coisas más diante dos meus olhos. Glória a Deus. E quando a minha carne diz assim, não, mas você vai orar mesmo, dobrar o joelho. Vou, eu vou mesmo. Vamos fazer isso, irmão? Ele diz, eu não sei orar. Irmão, a oração é proporcional pela fé. Você quer orar? Não, mas eu não sei. Mas você vai aprender, porque o Espírito Santo veio para ensinar, irmão. Agora, ele quer ensinar, quem quer aprender? Tem que ter uma conexão. Não, eu não aprendi, não quero. Aí é outro problema, vai ficar sem aprender. Mas se quiser aprender, o Espírito Santo quer ensinar. Aleluia. E aqui não tem ninguém que ele não conhece e não sabe não, ele te conhece. Não, mas eu não sou nem crente. Você não é crente, mas você veio aqui porque ele te trouxe. Aleluia. Ele sabe. Jesus nunca te topar com o Zaqueu, mas ele não põe nome nele na hora, não era o nome dele. O Senhor conhece todas as coisas, meus amados. Agora, eu preciso querer, aleluia. Como é que eu faço, pastor? Eu vou te dar uma dica. Você chega com vontade, já chega, passa lá na porta, não conversa muito não, vem para a oração. Mas não sei nem orar, dobra o seu joelho. Vamos na liturgia, dobra o seu joelho e começa a dizer glória a Jesus. Dá conta de falar? Se não der conta, eu vou ensinar para vocês. Quem não der conta, levanta a mão, quem não dá conta? Eu não vou nem querer ajudar vocês estão sabendo. Quem é que não dá conta? Eu vou ensinar. Sabe por quê, irmão? Porque o amor de Deus está derramado no meu coração. O amor de Deus quer ver vocês bem. O amor de Deus quer ver vocês bem, está aqui dentro. E eu quero ajudar vocês. O reino de Deus é tomado por esforço. Esforçai para você estar dentro do reino de Deus, aleluia. Não, mas hoje eu não estou nem disposto para ir na igreja. É nesse dia que você vem vir, porque o Espírito Santo quer fazer um milagre na tua vida. Aleluia. Já que vocês sabem, eu vou ensinar, vou dar uma dica. Glória a Deus. Você chegou na igreja, eu vou orar. Tem conversa com ninguém não, irmão. Você entrou lá, guarda o teu pé quando? Guarda o teu pé quando você entra na casa de Deus. E você entra já com temor, diz Deus está aqui, tá ou não? Aí eu duvido, aí quem duvida da verdade pode continuar duvidando, mas é verdade.
E não vai mudar a verdade. Aleluia. O rádio velho vai ficar desconectado, mas o rádio que está funcionando vai sintonizar, receber e colocar em ação. E a nossa adoração, meus amados, muda cenário. Por que muitas vezes o culto é frio, irmão? Porque 10 veio, 20 veio para adorar, 15 não quer adorar. Aí fica lá, naquele puxa para lá. Não quero. Outro dia eu sentei perto do irmão frio, até eu estava difícil para adorar. Eu estava com medo, disse, meu Deus, do mesmo que eu estou medo de quê? Sendo pastor, vou confessar aqui para os irmãos ajudar em oração. E eu disse, outro dia eu não vou sentar aqui atrás nada, vou lá para frente. Não estou fazendo juízo não, irmão. Não é quem está na frente está querendo não. Mas tudo indica que quem está na frente está mais interessado. Então há essa guerra. Alguém disse, para que isso? Para que esse barulhão? Um pouco é fariseu, um pouco é cristão. Então essa guerra dificulta. Por que o salmista diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união? Tem muita gente cantando o hino da igrejinha, que a igrejinha diz, não, nós podemos fazer da igrejona o poder de Deus, a fogueira do Espírito Santo, basta nós querer. Glória a Deus. Eu ouvi o testemunho da irmã, ela é bem idosa. Ela disse, no tempo dela ser crente, irmão, veja bem o comportamento. Ela disse que chegava na igreja, e que ela chegava de ponta de pé, para não perturbar ninguém. Aqui é santo, formação da cabeça. Tem gente que hoje não, acha que aqui é a casa da avó Joana. Aquela avó Joana, bem desleixada, que os netos revira, o guarda-roupa revira, as panelas, brinca com as tampas, brinca com tudo, tem os pratos, e ninguém pode falar nada, porque a avó Joana não deixa. Aqui é a casa da avó Joana, da avó bonzinha. Bonzinha não, irmão, nós temos que fazer formação. Essas crianças precisam aprender regra, aprender norma, para ser homens e mulheres do futuro. E a irmã contava que chegava de ponta de pé. E o irmão já estava, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. De repente um estralava em língua estranha ali. O outro lá em língua estranha pegava de lá. E todo mundo no temor, ele está aqui, ele está aqui. Vocês sabem que tem obreiro que entra na igreja? Eu estou profetizando aqui agora. Que ele entra na igreja, mas ele pensa assim, Deus não está nem aqui. Eu posso sentar, espichar o pé aqui e abrir a boca. Eu até abro, tá bem. A gente é fraco. Mas eu assusto na hora de meu Deus, estou diante do Senhor. Pode abrir a boca não? Pode não, ué. A pessoa vai conversar com você, começa a abrir a boca, você não manda ele dormir? Porque ele está cansado? Hã? Você gostaria de conversar com a pessoa, abrindo a boca? Isso mostra alguém desconectado, meus amados. Os irmãos estão entendendo? Ele está aqui, ele está aqui. Então entrava devagarzinho. Aleluia! E eram os irmãos simples que faziam culto fervoroso. Por quê? Porque eles não confiavam em si mesmo. Não, eu vou cantar um hino, meu Deus me ajuda, eu não dou conta. Agora alguém está destrado na música, diz, deixa comigo, toca aí no ré maior aí. Eles estão despreocupados. Eles têm a técnica. Mas não quer dizer que seu ré maior e a sua técnica Deus vai receber, não. Deus recebe o sacrifício feito com temor e fervor. Aí alguém vai perguntar, o senhor é contra a técnica? Não, senhor, não sou contra a técnica. Eu sou contra alguém fazer as coisas relaxado. A Bíblia diz, maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Glória a Deus. Nós podemos ter culto fervoroso hoje, no pleno século 21, juntamente com o celular e tudo. Podemos ter ou não? Vocês sabiam que tem crente que não dá conta de orar, porque ele lembra só do celular? Quando ele dobra o joelho, fecha o olho, vem a tela do celular na cabeça dele. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas se tivesse algum sincero aqui, ele ia levantar a mão. Estou falando aqui em nome do Senhor. Por quê? Aquilo que muito você vê, grava na sua memória. E quando você vai invocar, aí você não consegue, porque aquela barreira está ali. Você dobra, eu estou falando isso para te ajudar, não é para te condenar não. É para te ajudar. Quando você fecha o olho, você vai levar o pensamento a Deus, vem lá, o zap. E aí você já interpreta o zap ali, dá uma volta no... Oh, meus amados,
Aí você diz, desliga o celular e o celular não desliga da mente. Não, irmão, vamos deixar o Espírito Santo dominar a nossa mente? Vamos deixar? Hã? Glória a Deus. Vamos levantar já com a Bíblia na mão? Levantar da cama com a Bíblia na mão, fazendo uma leitura. Vamos lá? O meu horário está vencendo, o pastor disse que é para me orar pelos dons, pastor. Mas eu vou deixar para outro dia. Eu estou meio aspirante ainda, meio devagarzinho. Mas Deus tem me dado essa graça. Glória a Deus, é lindo e maravilhoso. Vou deixar para o pastor. Eu só vou, mas não vou deixar nada, né, irmão? Olha lá, como é que está? Meu Deus, pastor Demar, os dias você não vai deixar nem eu pregar, né? Porque eu fico conversando demais. Mas eu queria mostrar para os irmãos que o amor no meu coração, meus amados, a necessidade de que nós possamos fazer a diferença. Nós temos tudo na nossa mão para fazer a diferença. E vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Escute aqui, irmão, ó, versículo 11, vou mais preciso. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, olha aí, irmão, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal. Pelo quê? Pelo Espírito Santo. Os irmãos estão observando o que é a vida na comunhão com Deus? Glória a Deus. Eu vou pular um pouquinho aqui, só para me resumir. O versículo 14, irmão, eu quero deixar isso bem claro com os irmãos. Diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses, o que eles são? Quem que é filho de Deus? Vocês concordam com o Espírito Santo ou não, irmão? Você está que nem aqueles crentes lá do capítulo 19 de Atos. Nós nem vimos falar que age o Espírito Santo. Você já ouviu falar que age o Espírito Santo, irmão? O que é guiar, meus amados? É alguém que coordena. É alguém que dá regra. O que o Espírito Santo quer que eu faça, pastor, quando eu chegar na igreja? Você entrar na porta caladinho e já vem, começa a orar ao Senhor. Não sei orar, mas começa a dar glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu duvido que um banco tem 4, 5 dando glória a Deus, daqui um pouco eles começam a falar outras palavras, porque o Espírito Santo, meus amados, Ele veio para ensinar nós todas as coisas, inclusive nós orar. E que essa palavra fica aos nossos corações. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O poder que opera em minha vida, na sua, quando nós estamos no Espírito, meus amados, não é o poder da intelectualidade, não é o poder da carne, não é o poder dos olhos, mas é o poder de Deus. A Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus foi morto, mas o Deus ressuscitou Ele. Lá estavam os guardas guardando. Aqui ninguém vai roubar, ninguém vai fazer Ele ressuscitar. Vamos guardar. Pôs uma pedra. O que impediu, irmão? Esses impedimentos, e nós criamos essas barreiras na nossa vida. Nós criamos essas dificuldades. Não, milagre não vai acontecer. Jesus morreu e está morto. Não. O poder de Deus, meus amados, tem rotas que nós não entendemos, porém Ele é real. Alguém diz, mas por que Ele teve que morrer? Porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão. Ele derramou sangue para nos remir, para nos dar a condição de salvação. E hoje o diabo está derrotado. Hebreus 2:14 diz, olha, Ele, como filho, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam sujeitos por toda a servidão. Hoje nós estamos livres para servir a Deus, mas não deixa ninguém se iludir. Se nós não for guiados pelo Espírito de Deus, não somos filhos. Alguém diz, não, todos nós somos filhos de Deus. Onde está escrito isso aqui? Ó, guarda isso, essa mensagem. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses, quem?
os que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. E mais embaixo está dizendo, se é filho, é herdeiro. Aleluia! Deus abençoa. Vamos de pé receber o pastor. Bate palma e dá glória. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.